Ok? Molon. Pois não, presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os colegas líderes que nos acompanham, a todos os colegas parlamentares que nos acompanham, cumprimentar Vossa Excelência e falar, presidente, que nos últimos dias o Brasil assistiu uma série de manifestações, e peço a Vossa Excelência que agregue meu tempo de líder, presidente, na manifestação, uma série de manifestações em defesa da democracia, numa união que congrega as mais diversas forças políticas do país, a sociedade civil, intelectuais, jornalistas, artistas, pensadores, representantes de sindicatos, de partidos políticos, em várias frentes. Vimos, por exemplo, ontem, hoje, a publicação de um manifesto do Basta, assinado por centenas de juristas, nas mais diversas posições ideológicas, todos clamando que nós, no Congresso, coloquemos um limite aos arroubos autoritários e às transgressões da lei e da Constituição praticadas pelo presidente da República. Além disso, presidente, vimos também a publicação de um manifesto chamado Estamos Juntos, também com o mesmo perfil. Dos dois manifestos, o PSB, cuja bancada tem a honra de liderar na Câmara dos Deputados, participou e subscreveu, junto com vários outros partidos de oposição, manifestando que nós defendemos a ampla unidade das forças políticas brasileiras. Isso nada tem a ver com eleições, isso nada tem a ver com visão de Estado, de economia, isso tem a ver com a defesa da democracia. E isso não ocorre apenas aqui no Brasil, presidente. Outro movimento, também nas ruas ainda do Brasil, me referindo ainda ao Brasil, ocorreu no domingo com a manifestação de torcidas organizadas em defesa da democracia, do Flamengo no Rio de Janeiro, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos em São Paulo, e que, infelizmente, acabaram sendo tratadas de uma forma provocando a ocorrência de atos que são atos que todos nós reprovamos e que, lamentavelmente, tudo indica, partiram de provocações daqueles que querem fechamento do governo, o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal pelo Poder Executivo. Não bastasse tudo isso, presidente, para tornar a situação do Brasil extremamente delicada, outro tema também toma as ruas do nosso país. No Rio de Janeiro, por exemplo, no meu estado, no estado de Vossa Excelência, vimos uma manifestação na porta do Palácio do Governo do Estado, dizendo, lembrando, clamando que vidas negras importam. Isso que é uma reação global ao assassinato por um agente da polícia, de uma polícia norte-americana, de George Floyd, numa cena dramática que tomou os noticiários do mundo inteiro e que fez com que se levantassem centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas pardas, que reclamaram que a polícia não assassine pessoas negras, que não trate de forma diferente as pessoas em função da sua cor. Isso tomou não apenas os Estados Unidos, mas levou a protestos em vários outros países do mundo, como, por exemplo, a Alemanha. E esse, lamentavelmente, é um tema muito grave aqui no Brasil também. No nosso estado, no Rio de Janeiro, há um verdadeiro genocídio da população jovem e negra. E por essa razão, o nosso partido, o PSB, entrou com uma ADPF, uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, pedindo que a política de segurança do governo do Estado pare de ser uma política de extermínio dos jovens pobres e negros e seja uma política que proteja a vida e a segurança de todos. O ministro Fachin já votou nessa ADPF, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, o que é natural e respeitável, e nós temos a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal nos dê ganho de causa nessa ação que é apoiada por diversas entidades da sociedade civil e que se somaram a um pedido extraordinário feito pelo PSB
de que haja a suspensão das operações, a não ser que haja causa justificada durante a pandemia. Isso porque, presidente, no último mês, no mês de abril, aliás, no penúltimo mês, em abril desse ano, houve 43% a mais de mortes em confronto com a polícia do que em abril do ano passado. O que é assustador no momento em que as pessoas estão, sobretudo em casa, o número de mortes aumentar quase que 50%. Existe algo de muito errado na segurança pública do Rio de Janeiro e não é essa segurança pública que a gente quer para o Rio e nem para nenhum lugar do Brasil. Aguardamos, portanto, um voto e uma decisão não apenas do ministro Fachin a respeito desse pedido, mas também do Pleno do Supremo Tribunal Federal. O que nós vemos aqui no Brasil é a ameaça contra as liberdades, feita pelo presidente da República, que tenta copiar e copia mal e porcamente. Aliás, não é um bom exemplo, mas ainda assim é copiado da pior forma possível do presidente dos Estados Unidos da América. Lá, ele ameaça as manifestações com os militares. Aqui, o presidente da República ameaça também usar as Forças Armadas para cercear a liberdade de expressão. Há pouco, corretamente, o deputado Paulo Teixeira falou muito bem do absurdo que foi a cena que vimos no fim de semana do presidente andando a cavalo como se fosse um general prestes a reprimir a população que quer se manifestar. Não nos calarão, não nos intimidarão. A presença dos brasileiros em manifestações, à medida que as regras de distanciamento forem superadas, será cada vez maior. Nós não estamos chamando manifestações da oposição porque entendemos que, diante da pandemia, o mais correto é evitar aglomerações. Saudamos, no entanto, aqueles que entendem que, com máscaras e de outras formas, devem se manifestar para evitar que pareça que as ruas estão com o governo. Não estão. 70% da população brasileira se posiciona contra o governo de Jair Bolsonaro. Considera o governo péssimo, ruim ou não o apoiam. Na prática, mais do que 2/3 dos brasileiros não querem mais saber de Jair Bolsonaro porque já entenderam que o governo faz mal ao Brasil. No dia de hoje, o Brasil atingirá, lamentavelmente, a marca de 30 mil mortos pela pandemia. Bolsonaro conseguiu o que prometia quando, bem mais jovem, participava de um programa de entrevistas dizendo que no Brasil tinham ter sido mortos 30 mil pela ditadura, e não apenas o número que ele considerava pequeno. Ele conseguiu realizar o seu plano. 30 mil brasileiros morreram, em grande parte pela irresponsabilidade dele de sabotar o distanciamento, de apostar em remédios que, em vez de curar, aumentam as chances de morte, como a cloroquina, ou seja, de não fazer o que deveria fazer um presidente da República, proteger a vida dos brasileiros. Cuidar do bem maior que nós temos que cuidar, que é a proteção da vida. Fez isso sabotando o distanciamento, fez isso estimulando o uso da cloroquina, que não há nenhuma comprovação que funcione. Ao contrário, os últimos estudos mostram que ela aumenta as chances de alguém morrer vítima do uso do remédio. Portanto, presidente, nós precisamos deixar claro, como Casa Legislativa, a Câmara precisa se manifestar, dizendo para o presidente que não aceitaremos ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Não adianta tentar intimidar o ministro Celso de Mello, que a Câmara se colocará em defesa do Supremo Tribunal Federal. Não adianta intimidar o ministro Alexandre de Moraes, que a Câmara se colocará em defesa do Supremo Tribunal Federal, das liberdades individuais, das garantias democráticas, da nossa Constituição, dos nossos direitos fundamentais. O Parlamento está atento ao que está acontecendo e há, nas duas casas, uma maioria absoluta, esmagadora, de parlamentares que não se curvarão e que não serão coniventes com a irresponsabilidade, com os arroubos autoritários, com as ameaças, com as chantagens ou com as frases de ditadores de outros países, como Mussolini, que Bolsonaro insiste em relembrar. E, por fim, amanhã faremos um ato e queremos convidar os líderes partidários que se sintam confortáveis com a Associação Brasileira de Imprensa às 10 horas da manhã, em defesa da liberdade de imprensa e da democracia brasileira.
Estão todos convidados, é uma iniciativa da liderança da oposição e da liderança da minoria, os dois líderes juntos, André Figueiredo e Zé Guimarães, convidando a todos nós para esse ato. Fica o convite estendido a todos que desejem participar, basta procurar a um dos líderes para entrarem na transmissão e se posicionarem também em defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e da democracia. É um ato com a Associação Brasileira de Imprensa. Não é um ato partidário, não é um ato apenas da oposição. É um ato de todos os que têm compromisso com essas causas que são maiores do que nós. Esse é o nosso apelo e fica aqui o nosso convite a todos os líderes para que nos manifestemos nessa hora em que o silêncio pode significar uma omissão imperdoável para a história do nosso país. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos os líderes pela atenção.